feito toda uma pregação e tinha até antes ministrei nas mulheres, mas Deus me deu outra palavra. Amém? Porque não é como a gente quer, é como Deus quer. E de repente você vai olhar essa passagem e você vê, nossa, mas o pastor Guto, ele pregou direto essa passagem. Amém? Mas Deus, ele pode conosco de diversas formas num único versículo. Quem crê? Porque Ele é Deus. Ele comanda, Ele manda. Nós só somos mordomos. Amém? Servos. Vamos lá? Eu vou ler na versão que eu gosto muito, da Bíblia Mensagem. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes eu tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tenta 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente de 300 toneladas de prata. Ele podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com a esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado dos escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dai-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o perdão, o rei deixou de ir, cancelando a dívida. O servo, perdoado, mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-se pelo pescoço e ordenou: paga-me agora. E o pobre homem lançou aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a ordem de ser solto só depois de pagar a dívida, alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida. E quando você implorou por misericórdia, não deveria você também ser misericordioso? Diante das súplicas do seu companheiro, o rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará certamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu me declaro total dependência diante de Ti, diante do Teu Espírito Santo. Senhor, eu não estou aqui como Ruth, mas eu estou aqui como Tua serva, Pai. Esvazia de mim mesmo e enche do Teu Espírito Santo, enche da Tua palavra. Que eu possa falar somente aquilo que Tu deseja, que Tu queres, Senhor. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. E que cada vida que está aqui essa manhã entenda como é precioso o perdão. Que entenda que a Tua palavra ela é clara. Que ela é mais branca do que a neve. Que as pessoas entendam o Teu amor para com o próximo. Que as pessoas entendam, Senhor, que assim como Tu nos perdoou, nós também devemos perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sou o pastor Guto, né? O pastor Guto, ele anda na Bíblia. Mas, ao longo dos anos, o que nós mais temos visto
são pessoas que, além de não perdoarem um próximo, que além de não estender o perdão, elas incendeiam no coração da pessoa ódio, rancor, raiva. Elas incendeiam o pior que há nelas. Ao longo dos anos, nós temos visto isso cada vez mais forte. Cada vez as pessoas tendo mais raiva e mais ódio dos outros. De não ser capaz de estender uma mão, de não ser capaz de perdoar, de não ser capaz de ter compaixão. Porque uma pessoa irada, ela acaba contagiando as outras pessoas. E consequentemente, se comportando tão mal quanto os seus opressores. No início do ministério de Jesus, havia 4 amigos. E esses 4 amigos, eles levaram um paralítico à casa aonde Jesus estava. Ali o Senhor estava ensinando, na esperança de que aquele homem, ele fosse curado. Que houvesse uma cura. Mas, como eles não conseguiram se aproximar de Jesus, porque havia muita multidão, porque aonde Jesus vai, há multidão. Aonde a palavra dele é pregada, há multidão. E os 4, eles fizeram uma abertura no telhado e desceram o paralítico deitado em uma maca. Isso se encontra lá em Marcos 2,4. E para o espanto de Jesus, ele não curou o paralítico imediatamente. Não foi assim, num piscar de olhos. Em vez disso, Jesus percebeu a fé daqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, e ele disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão... Repita, os seus... Aleluia. Sabe o que Jesus queria? Sabe o que Jesus quer que eu e você entenda? Ele queria que ele entendesse que ele precisava de perdão. E como Jesus disse, olha esse povo ao seu redor, é como se ele estivesse falando para ele. Todos eles podem andar. Portanto, você acha que o coração deles está cheio de alegria? Será que todas essas pessoas, elas estão felizes? Se eu te curar, você vai explodir de alegria. Você vai sair daqui pulando, mas só por um tempinho. Mas depois você vai ser que nem eles. Você vai ser igual a eles. Mas se eu te perdoar, e se você se perdoar, e se você perdoar aqueles que têm te humilhado, você vai ser curado por completo. Você vai ser curado por completo. Porque não adianta nada você receber tudo de Deus, se o teu coração ainda está cheio de ódio, de raiva e de rancor. Você vai continuar sendo ainda uma pessoa vazia. Você precisa de perdão. O perdão, ele alcança a raiz dos problemas. O que Jesus queria mostrar é que a necessidade mais profunda da sua natureza, Jesus estava falando, sou eu. Sou eu. Eu posso conceder para a tua vida o amor perfeito.
Eu posso conceder aquilo que ninguém pode dar, nenhum homem, nenhuma mulher, mas eu posso te dar o amor perfeito. Vamos entender um pouquinho dessa história que nós lemos do início. A ofensa. O rei, ele tinha um servo que lhe devia 1000 talentos. O rei confronta o servo e exige que ele pague a dívida. O pedido do servo, ele pede ao rei o quê? Paciência para comigo. E eu lhe pagarei tudo. E ali ele cai de joelho, mostra emoção profunda, mas mesmo o esforço mais sincero da parte daquele servo, a gente sabe que ele não poderia pagar aquela dívida. Ele poderia? Não, ele não poderia. O veredito, ao ouvir a história, o rei chama o servo e diz como, aliás, a nova ofensa. Agora o servo que foi perdoado se encontra com outro servo que lhe devia. Só que o que tinha sido perdoado pega o que lhe devia e começa a sufocá-lo. E lhe responde a mesma coisa que ele falou para o rei. Olha só. O veredito ao ouvir a história. O rei chama o servo e diz: como é possível alguém que tenha experimentado misericórdia generosa, que eu lhe demonstrei, tratar uma outra pessoa com atitudes tão cruéis e mesquinhas? Aqui, o rei representa o próprio Deus. Nós somos os servos. Os 10.000 talentos é a dívida infinita que temos com Deus. Deus, Ele nos criou e nos sustenta a cada segundo das nossas vidas. Então devemos um amor supremo e obediência. Porém, em contrapartida, nós não entregamos nada disso. Não há uma pessoa na terra que não receba a misericórdia de Deus. Porém, a maneira que lidamos com o nosso próximo fica infinitamente mais aquém da misericórdia que recebemos de Deus. Que maneira que você tem lidado com o teu próximo? Aquele homem, ele precisava ser perdoado. Ele implorou e ele foi perdoado. Olha como as pessoas são tão cruéis. Não deu nem um segundo para ele sair da onde ele estava. Ele encontrou uma pessoa que devia a ele. E ele não teve a mesma misericórdia que aquele homem, que aquele rei teve com ele. Sabe o que eu consigo ver nisso? Eu vejo Deus no céu. E ao lado dele eu vejo seu filho. Eu consigo imaginar isso. Aí Deus diz para ele: o mundo está em pecado. As pessoas estão em pecado. É como se o mundo tivesse que ser destruído. Aí eu consegui enxergar Jesus. E ele fala: eu vou por eles. Eles não merecem. Mas eu tenho misericórdia. Eu vou por você. Porque eu amo você. Eu imagino Deus não. Ser meu filho.
Eles não merecem. Mesmo sem merecer, eu vou. Eu e você não merecia. Mas Ele foi por mim e por você. Agora eu pergunto para você refletir essa manhã. Você acha que a pessoa que você deve perdoar, ela merece ou ela não merece? Hã? Perdoar é difícil para nós. É difícil, não é fácil. Nós olhamos para aquele servo como ele não se deixou abrandar e ser transformado pela misericórdia do rei. E sim, nós somos nós que recebemos o perdão de Cristo, para que recebemos a misericórdia de Deus. A cada segundo das nossas vidas, ainda assim deixamos de ser bondosos, misericordiosos, generosos, gentis, perdoadores, todos os dias. Essa história é uma flecha apontada diretamente para nós. É uma flecha apontada para mim e para você. Diretamente aos nossos corações. Deus fez 4 coisas. Primeiro, o rei mandou que lhe trouxessem, aliás, Deus chamou o homem e teve pena dele, perdoou-lhe a dívida e o soltou. Primeiro o rei mandou e lhe trouxesse o servo, então a dívida foi mencionada. A dívida foi mencionada. Ali ele falou o que ele devia, o que ele tinha feito e o que estava errado. O perdão, sabe aonde ele começa? O perdão, ele começa com a exposição da verdade, de vez do encobrimento com desculpas e meias verdades. Sabe quando você vai falar com uma pessoa e a pessoa começa a dar desculpa para o erro e justificativa para aquilo que ela errou? Ela está encobrindo aquilo que ela fez. Mas quando nós chegamos diante de Deus e nós nos ajoelhamos e pedimos perdão, e nós falamos: Senhor, eu não mereço o teu perdão, mas eu errei, eu reconheço, eu fiz isso, isso e isso, e eu te peço perdão. Como que eu não vou perdoar quando uma pessoa reconhece que errou? E mesmo se ela não reconhecesse, eu perdoaria. Porque eu penso todos os dias, quando eu erro, porque eu erro. Eu peço todos os dias perdão. E eu digo para ele: Senhor, eu sou falha. Se eu sou falha, aquela pessoa também é. E eu não posso julgar. Amém? Ter piedade de alguém que nos ofendeu significa que decidimos entender a situação e a
vulnerabilidade do ofensor. Porque o nosso desejo é concentrar aonde? Na maldade do outro. E quanto ele merece sofrer. Mas Deus, ele nos representa. Ele representa o rei. E vê o seu ofensor não somente como um vilão, mas como um ser humano com seus próprios medos e defeitos. Você já perguntou, já pensou por que uma prostituta é prostituta? Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente só quer ver a maldade na pessoa. Por que ela é assim? E a gente olha e diz, olha, sabe? E joga pedra, assim como aquela prostituta que queriam atirar pedra nela. Mas Jesus, ele a abraçou e a liberou. Por trás de tudo aquilo há uma consequência de repente que ela viveu. A gente não sabe se ela foi estrupada quando era pequena, se ela foi aliciada quando ela era pequena, que levou ela a ter essas atitudes e desejo por ser assim. Eu não sei a vida de um cara que mata, mas de repente por trás disso ele deve ter sofrido também. Não justifica o erro, não. Ele vai pagar por aquilo que ele fez. Mas o perdão, ele precisa ter. E eu pergunto para você, se o teu pecado, ele é maior do que o teu irmão. Porque geralmente a gente vê isso. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu só fiz isso. Para Deus não existe pecado ou pecadão. Pecado está tudo no mesmo barco. Porque se ele fosse olhar para os nossos pecados, nós hoje não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. O cancelamento da dívida nos leva ao âmago do perdão. Quando o rei perdoou a dívida, ele teve que assumir a perda pessoalmente. O que faz você lembrar? Pensa. Quando você perdoa uma dívida de uma pessoa, você fica a dívida para você. É ou não é? Você emprestou dinheiro para uma pessoa, a pessoa não te pagou. Você vai ter aquele prejuízo. Vai ou não vai? Sim. Você ficou com a dívida para você. Eu quero te perguntar essa manhã, você consegue lembrar de alguém que perdoou a sua dívida? E que foi para a cruz, machucado, esfoliado, tiraram carne dele. Ele levou toda a sua dívida. Toda a sua dívida. Ele não merecia, mas ele levou a sua dívida. Então seja misericordioso. Não deixe o teu coração ser um coração cheio de ódio, de rancor, de mágoa, de amargura. Isso vai te levar para uma prisão. Isso vai te levar a ser preso com os seus ódios, com as suas amarguras, seus rancores. É como se você
você se colocasse dentro de uma prisão e você está aprisionado. Só que, para ser liberto dessa prisão, a única pessoa que tem a chave é Deus. E ela já te deu. Só que você é a única pessoa que precisa se liberar. Porque se você não liberar o perdão, você vai continuar nessa prisão. Você tem a chave, mas você precisa abrir a porta. Amém? Eu ministrei nas mulheres que a gente tem que construir pontes e não muros. As pontes vão nos dar acesso. Os muros, eles vão nos prender. Amém? Eu não sei o teu passado. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei quais os seus problemas, quais os seus rancores, quais as suas dúvidas. O que mais te aprisiona é dentro de você mesmo. Mas eu sei uma coisa. Não há nada, absolutamente nada que Deus não faça por você. Que você seja totalmente livre. Que você tenha paz dentro de você. Que você seja uma pessoa liberta. Que você seja uma pessoa que tem um amor de Deus dentro de você. Que você seja uma pessoa que ama o seu próximo como Deus te ama, como Jesus te amou. Não tem como negar isso. Jesus assumiu a dívida por você. Algumas pessoas, ao continuarem na ira, no ódio, acham que estão dando os que os ofensores merecem. Mas na realidade, você está permitindo que o comportamento deles continue te prejudicando. Eu vou repetir para você de novo. Algumas pessoas, ao continuarem na ira, no ódio, na mágoa, no rancor, no ressentimento, acham que estão dando o que os seus ofensores, o que prejudicaram, o que fizeram para você, merecem. Mas na realidade, você mesmo está se permitindo que o comportamento deles continue te prejudicando, continue te magoando, continue te fazendo sofrer, continue você dentro de uma prisão. Prejudicando você. Nossa única esperança é a graça surpreendente e gratuita. Perdão vindo do próprio Deus. Seria tão mais fácil se aquele servo que recebeu a misericórdia do seu rei, ele saísse dali alegre, com seu coração radiante e feliz. E quando encontrou aquele cara que tinha uma dívida com ele, dissesse e abraçasse: cara, eu te perdoo, essa tua dívida pode ficar. Ele ia ganhar 1000 vezes muito mais. O destino dele foi de novo ir para a prisão e pagar uma dívida que ele não ia conseguir. Ele ia viver eternamente preso.
por ser mesquinho, por ter ódio e rancor dentro do seu coração. O perdão, ele precisa ser liberado para que eu possa viver novamente. Quando eu estou atendendo algumas pessoas, algumas mulheres, não atendo os homens, essa parte eu deixo para o pastor. E eu faço elas refletirem sobre a pessoa que magoou elas. Eu faço elas refletirem e ver um pouquinho do que aconteceu. Algumas situações não são nem situações ao extremo, mas uma palavra machuca tanto e fere a pessoa que ela guarda isso para a vida toda. Só que a pessoa que fez, ela está vivendo a vida dela. Ela já até, sabe, está super bem. Porque ela esqueceu aquilo que fez lá no passado. Ela foi. Agora a pessoa que recebeu, ela remonta aquilo até hoje. Ah, se Jesus remontasse tudo que nós fizemos no passado e no nosso presente, nem eu e nem você estaríamos aqui. Se todo dia ele apontasse o dedo e viesse e cutucasse na nossa ferida, nós não estaríamos aqui. Esse não é o papel dele. Esse é o papel de Satanás, que todo dia tenta apontar nas nossas feridas, incendiar o nosso coração, nos fazer ter raiva do nosso próximo, odiar as pessoas. Eu estou lendo um livro, e nesse livro, Timothy Keller, ele fala de pessoas, homens de Deus, que pregaram sobre perdão e falaram sobre perdão. E algumas histórias também de pessoas que perdoaram pessoas que assassinaram seus filhos. E é muito forte isso. Você sabe a raiva e o ódio de pessoas que não tinham nada a ver com a história e jogaram pedra nesse pastor e nessa pessoa que perdoou, dizendo que ele estaria incentivando essas pessoas a fazerem o errado. O coração cheio de ódio, de raiva, e não são umas pessoas, são muitas pessoas. Muitas. Homens e mulheres. E é triste isso, porque a gente está num mundo que já é cheio de ódio, que é cheio de rancor, que é cheio de raiva. Se você for ver vídeos de pessoas que fazem encenação em ruas para que uma outra pessoa ajude alguém que está precisando na rua, as pessoas não param. Pode ter eu já vi cenas de pessoas que não tinham pernas e estavam tentando passar e a pessoa não ajudava, ela passava e nem olhava. Crianças na rua que estavam tentando procurar seus pais e as pessoas passavam e não olhavam. Aonde está o amor?
As pessoas não estão nem preocupadas com o seu próximo. Estão preocupados consigo mesmo, com o seu próprio ventre. Isso não é o amor de Deus. Eu não consigo entender esse amor. Esse não é o amor que a Ohana prega. A Ohana prega amor de Deus. A gente prega a palavra de Deus. A gente vive a palavra de Deus. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar sim. Mas nós reconhecemos aquilo que é errado e nós não queremos isso para dentro da nossa igreja, porque a nossa igreja, ela vai amar, ela vai acolher, ela vai abraçar, seja quem for. Nós somos Ohana, nós somos família, nós vamos sempre ensinar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero que você feche os teus olhos essa manhã. Feche os teus olhos. E essa manhã eu quero que você esqueça quem está do teu lado. Não olhe para ninguém. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está trazendo cura no teu coração. Ele está tirando coisas que estão dentro do teu coração, que estão pesando em você de tanto você carregar. Cada vez que você não perdoa, isso vai remontando, é como um peso em cima de peso. E Ele está falando para você essa manhã: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele quer que você olhe para aquilo que Ele fez por você. Pense na pessoa que você precisa perdoar. Ah, pastor, eu não consigo. Realmente você não consegue. Mas o amor que está em você, o amor que está em você consegue. Nós vamos cantar, louvar. E à medida que a Tati for